Deus, queridos, receba a paz com Jesus Cristo. Amém. Quem está alegre com Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado pela vida de cada um dos amados irmãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Enquanto você procura na sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, glória a Deus, capítulo de número 2. Eu quero dar louvores a Deus por a vida do meu amigo, pastor presidente desta igreja, pastor Osmar. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, toda sorte de bênção que é em Cristo Jesus. Saudade estava de todos vocês, irmão. Fazia um tempinho que eu não retornava a essa casa, mas o coração estava cheio de saudades, irmãos. Eu também congrego, então não tinha como eu vir aqui congregar e nem cultuar, porque eu tenho muitos compromissos fora e tenho um compromisso também na minha igreja. Eu sou do Adebrais, faço parte ali da igreja Conjunto Residencial Prestes Maia. Meu pastor Marcos nos liberou, então eu tenho meus compromissos lá, fora agendas que eu também atendo. Prazer em rever meu amigo pastor Antônio. Deus continue abençoando o senhor e sua família. Eu que estou ficando velho, pastor Osmar tem um pouquinho de cabelo branco, estou envelhecendo, hein, Kleber? Meu amigo Clebão, que Deus te abençoe. Eu encontrei esse homem lá no trem outro dia. Bênção de Jesus. Deus abençoe, glória a Deus. Deus abençoe os Osmares Júnior e Juninho. Júnior e Juninho, glória a Deus. Deus abençoe aos que estão na porta, aos que estão no som, todos com toda sorte de bênção. Amém, queridos? Amém. Quem encontrou Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 4, diga comigo: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Diz assim a palavra de Deus: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos cordentemente no mesmo lugar. Versículo 2: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, queridos? Sinta-se glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Queridos, estamos diante de um texto bíblico onde tudo se inicia. Eu devo lembrar aos amados irmãos que no período em que Jesus Cristo estava no cenário, o moço pôr de nome João, eu devo lembrar aos irmãos que aquele que o anjo desce quebra um protocolo depois de 400 anos em silêncio. Então João é a profecia, João é o silêncio de Deus quebrado. Então naquele dia todo mundo queria ir ver João Batista pregando no deserto. Por quê? Porque alguém dizia e contava entre eles: olha, esse daí é aquele que Deus resolveu mandar o anjo e falar acerca dele. Porém, João, no tempo que pregava no deserto da Judéia, a mensagem de João era: eu não sou digno de desatar a sandália dos pés deste que vem aí, ele é mais poderoso que eu. A mensagem de João o tempo inteiro era: se arrependam, porque é chegado o momento, a raiz está colocado, o machado está colocado sobre a raiz. A mensagem de João era o tempo inteiro trazendo o povo ao arrependimento. E João dizia: olha, eu vos batizo com água, mas esse que está vindo aí é mais poderoso que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu batizo vocês com água, mas esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então Jesus é introduzido no cenário. Você vai notar que durante o período de 3 anos e 6 meses que Jesus é introduzido no cenário, a mensagem de Jesus o tempo inteiro
inteiro para o discípulo era: olha, nem todo tempo eu vou estar com vocês, nem em todo período eu estarei com vocês, mas é necessário que o Filho do Homem padeça, que o Filho do Homem o que? Padeça, mas que ao terceiro dia ressuscite, ao terceiro dia seja assentados aos céus, porque está profetizado o tempo inteiro. Jesus deixa claro que ele veio por um propósito, e o propósito era a salvação. Porém, para os discípulos era tão bom ter Jesus no meio deles, que o tempo inteiro alguém sempre dizia: mestre, está muito confortável o senhor aqui, não faz isso não. Ao ponto que nos deparamos no livro de Mateus capítulo 16, e aquele texto bíblico que João e os discípulos estão no meio ali, e Jesus pregando a mensagem bíblica. O próprio Pedro deixa Satanás se apoderar dele, e na mensagem de Jesus, que Jesus está dizendo que tem que ser entregue ao Calvário, Pedro vai dizer: mestre, não faz isso, está tão bom o senhor aqui. E o próprio Jesus vai dizer para ele: para longe de mim, Satanás, que seja feita a vontade do meu Pai. Então a mensagem de Jesus Cristo durante um período de 3 anos e 6 meses era: eu vou padecer, mas vou ressuscitar e vou voltar para o Pai. O tempo inteiro Jesus deixa claro aos discípulos: olha, mesmo eu padecendo, eu não vou deixar vocês órfãos. Então Jesus prega o livro de João capítulo 14, a mensagem que Jesus diz: olha, eu vou para o meu Pai, a fim também de onde eu estiver, vós também estejais comigo. Então Jesus está deixando claro: olha, eu não vou desamparar vocês. Em certa ocasião, Jesus vai pregar dizendo: eu estarei com vocês, pelo século do século eu também estarei com vocês. A mensagem de Jesus era o tempo inteiro uma mensagem de consolo: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. No livro de Lucas, por exemplo, capítulo 24, versículo 49, ele vai dizer aos discípulos: olha, vai para Jerusalém, porque eu enviarei a promessa do meu Pai. A Bíblia diz então que Jesus Cristo padece na sexta-feira por volta de 14 horas da tarde, por volta de 4 horas da manhã no domingo. Jesus ressuscita, e a história bíblica passa a nos discorrer que Jesus ressuscitando, ele fica em um espaço de 40 dias no meio dos discípulos, aparecendo a eles. Nesse período, a Bíblia diz que Jesus está preparando os seus discípulos. É quando Jesus dá uma ordenança para ele, no versículo que citei aqui, no capítulo 24 de Lucas, versículo 49, quando ele diz: eu enviarei a promessa do meu Pai, vai para Jerusalém, até que no alto eu vos encha de poder. A Bíblia diz então que os discípulos vão para Jerusalém, e Jesus Cristo, por volta de 40 dias aparecendo ali, no capítulo 1 de Atos, versículo 9, ele vai ser tomado ao céu. Há uma tristeza no coração do discípulo. Por quê? Porque eles estão vendo Jesus sendo assentado ou sendo tomado ao céu. A lágrima começa a descer no coração do discípulo. É como se eu estivesse vendo, irmão. Imagina a tristeza dele. Isso por quê? Porque se no espaço de 3 anos e 6 meses Jesus aparecendo ali, Jesus estando com eles ali, a mensagem de Jesus era o tempo inteiro dizendo para eles que era necessário ele ser entregue. E quando Jesus ele é entregue no Gólgota, os discípulos ficam dispersos, cada um foge para o seu lugar. Pedro volta a pescar, alguns estão escondidos. Imagina agora a tristeza no coração deles, se eles ficaram dispersos com Jesus Cristo no espaço de tempo que estava com eles, o tempo inteiro pregando para eles. Agora imagina os discípulos olhando um para o outro e dizendo: ele está indo embora, está nos abandonando, e agora o que será de nós? Imagina a tristeza no cenário. E os anjos aparecem a eles e ainda diz para eles: porque vocês estão olhando para o céu, varões Galileu? Ele não disse para vocês que iria ser tomado? Vão para Jerusalém e permaneçam lá até que do alto ele envie o Consolador até vocês. A Bíblia diz então que os
depois de assistir o retorno de Jesus ao céu, e eles vão para Jerusalém. A Bíblia diz que em Jerusalém está acontecendo uma das segundas festas dentre as três, mais importante para os hebreus. E eu devo lembrar a vocês que era lei obrigatória, dentre as três festas que vou citar aqui, a festa da Páscoa era obrigatória. Todo hebreu, independente de morar longe de Jerusalém, subir para Jerusalém para cultuar o seu Senhor. Era a festa de Páscoa, que era quando os hebreus foram salvos pelo Senhor e já não eram mais escravos no Egito. Antes o seu Senhor enviou a Moisés e tirou os hebreus debaixo de escravidão e lhes deu uma terra que manava leite e mel. A segunda festa é a festa do Pentecoste. Dessa festa, também conhecida como a festa das colheitas, era quando os hebreus subiam para Jerusalém para agradecer ao Senhor e entregar as suas primícias, devolvendo a Deus aquilo que Deus lhes abençoou. Os judeus entendiam que Deus lhes abençoou, então o primeiro eles tinham que tirar para o Senhor. E a terceira festa era conhecida como a festa dos tabernáculos. Era essa festa onde os hebreus lembravam que, independente da situação em que os seus pais viveram no deserto, Deus foi fiel com eles, eles viveram em tenda. Então eles agradeciam nessa terceira festa, dizendo: independente que estávamos no deserto, Deus foi poderoso e nos manteve abençoado lá. Então eles eram obrigatórios subir nessas três festas para Jerusalém. Nessa segunda festa aqui, ela acontecia 50 dias depois da festa de Páscoa. Então os discípulos estão 10 dias dentro do sinédrio, orando, varão, buscando ao Senhor, esperando a resposta que o seu Senhor lhes havia dito: ficai em Jerusalém, ou permaneçam em Jerusalém. A mensagem de Jesus Cristo e a ordem de Jesus para os discípulos era: permaneçam em Jerusalém. Não é para sair de Jerusalém. Eles não podiam ir em casa e voltar depois, não. Era para permanecer. E o texto bíblico no versículo de número 2 faz questão de mencionar o que, evangelista Edmilson? Eles estavam sentados. Quem está sentado é porque está cansado. Quem está sentado é porque está tentando descansar. Mas eles estão em Jerusalém, independente do cansaço que lhes vieram, independente da situação que lhes sobreveio, eles permaneceram. Por quê? Porque a ordem não veio de Lula, a ordem não veio de Bolsonaro, a ordem veio de cima: permaneça. Por gentileza, antes que eu comece a pregar, cutuque esse irmão que está do teu lado e diga para ele: está difícil, mas permaneça. Está cansado, mas permaneça. Eu sei que está doendo, mas permaneça. Por quê? Porque a resposta está para vir. A resposta pegou glória. Eu já estou sentindo uma glória de Deus sobre a minha vida. Eu sei que não é fácil esperar. Eu sei que não é fácil esperar. Ninguém gosta de esperar, irmão. Somos a geração do micro-ondas. Queremos esquentar tudo queremos esquentar e comer rápido. Com a gente é tudo para já. Mas o céu está dizendo para você: espera, permaneça. E olha que lindo. No versículo de número 1 do capítulo 2, o texto diz que eles estão cordentemente, ou seja, estão organizados. Deus não faz milagre no meio de bagunça. E lembra do texto bíblico que diz que a multidão veio até o Senhor e elas estavam famintas. Por quê? Porque a mensagem de Jesus se estendeu. É quando que Pedro, André, os discípulos diz: mestre, manda a multidão embora, porque nem tem pão e nem padaria que consiga fabricar o tanto de pão para já, e também não tem caixa para poder comprar. Então temos dois problemas: se tivesse dinheiro não tinha pão, e se tivesse pão não tinha dinheiro. Manda embora.
O texto bíblico diz que aparece a solução. O quê? 5 pães e 2 peixinhos na mão de um jovem. Sim, porém a multidão está bagunçada. Jesus diz para o discípulo: olha, organiza, põe 100, põe 50, porque senão tem pão, mas não tem milagre. Se quando não organizar, como assim, evangelista? Eles estavam no ambiente, por quê? Porque estavam todos no mesmo propósito. Eu devo lembrar aos irmãos que tinha 500 a princípio, mas só 120 estavam com real propósito. Se você começou essa semana de Pentecoste, o dia mais difícil é de quem abre o meu. É quando o diabo luta, depois começou, ó, vai fluir. Se você começou, comece com propósito, irmão. Aí eu vou lá para curiar, não venha para curiar, já que colocou o pé, fica dentro até o último dia da semana de Pentecoste. Por quê? Porque a vitória não é para quem começa, a vitória não é para quem entra no meio, a vitória é para quem permanece. O milagre maior é para quem permanece. Levante a mão direita, por gentileza. Dia 120, mas dia 120 dizendo: eu entrei com propósito. Imagina, pastor Osmar, tinha 500 irmãos. Imagina 180. Você sabe que ali não era todo mundo estranho, era discípulo, era uma multidão que conhecia quem era Jesus, era uma multidão que acompanhou. Quem sabe era Bartimeu, que viveu o milagre de enxergar novamente. Quem sabe era a mulher do fluxo de sangue. Quem sabe era algum que viveu o milagre perto de Jesus, sabia quem era Jesus. Então era como dar o irmão aí do teu lado, você conhece ele. Você imagina que nesse momento, quando o 380 vai sair, um dizia pro outro assim: ei, já vai embora, vou. E tu vamos comigo, porque é sempre assim, irmão. É um sair, sai outro. Preste atenção que o culto acaba, vamos supor, 9h15. Se alguém foi embora antes, alguém está esperando dizendo: eu não vou ser o primeiro, porque se eu for o primeiro eu vou ficar com vergonha. Mas se alguém sair, que outro sai no embalo. Então imagina 380 dizendo assim: eu vou embora. E alguém dizendo assim: eu não vou, porque ele me pediu para esperar. E se ele pediu para esperar, eu vou ter coisa boa. Imagina 380 dizendo: eu estou satisfeito com o que eu tenho até agora. Mas 120 está dizendo: eu entrei aqui, eu vou permanecer. Por quê? Porque não adianta eu sair sem a resposta que eu vim buscar. Eu não vivo sem a presença. Se o mestre subiu, o que vai ser de mim sem ele? Eu vou ficar, porque ele prometeu o Consolador. E sem esse Consolador eu não posso viver. Olha o texto bíblico discorrendo no versículo 1. Estavam cordentemente no mesmo lugar. Cordenamente, ó. Todo mundo no mesmo propósito. André, qual é o teu propósito? É esperar. Ô Felipe, qual é o teu propósito? É esperar. Qual é o teu propósito? Pedro, é esperar. Está com fome? Eu estou com fome. Está cansado? Eu estou cansado. Está fadigado? Eu estou fadigado. Então por que você não vai para casa? Porque ele pediu para esperar. Porque ele pediu para esperar. Enquanto ele não mandar, eu não desisto. Sabe qual é o problema muito da igreja atual? É que ela desiste fácil demais. É que ela retrocede fácil demais. É que ela para fácil demais. É que ela volta atrás fácil demais. Quem lembra do moço por de nome Gideão? Gideão preparou a multidão, anunciou que ia para Belém. Reuniu-se uma multidão de 32 mil. E era contra 125 mil, irmão. Era o dobro, triplo, quase 4 vezes mais o número. Aí o céu disse para Gideão: ó Gideão, ainda tem muita gente, vamos voltar. Aí Gideão disse: mas Senhor, como que é esse negócio? 32 mil contra 125 mil é quase 4 vezes mais, não tem muita gente não. Aí o céu disse para ele: ei, manda voltar, porque eu não conto com frouxo, eu não conto com
vai ao ribeiro e repara na forma de beber água. Quem se ajoelhar para beber água e não prestar atenção, não tiver vigilante, manda voltar. Mas aquele que apanha água com a mão, olhar para um lado, olhar para o outro, tu fica com esse. Gideão fez a contagem e disse: meu Deus, só restou 300, 9.700 tem que voltar. O que é que eu vou fazer com 300? Aí Deus disse: agora eu vou te dar a estratégia. Qual é, Senhor? Divide os 300, 100 para o lado, 100 para o outro. Por quê? Porque nunca dependeu de você, sempre dependeu de mim, Gideão. Eu vou operar o teu carro. Entenda, não desista, por mais que está doendo, permaneça. Na onde? Nem Jerusalém. Onde que é Jerusalém? Tipificando o nosso dia, a igreja. Permaneça na presença, permaneça na igreja, porque qualquer ventinho vou mudar de igreja, qualquer ventinho vou mudar de lugar, qualquer ventinho vou sair do grupo, qualquer ventinho vou parar de cultuar. O céu está dizendo: permaneça, permaneça. A vitória não é para crente bonito, a vitória não é, mas ela se veste tão bonito como essa varota que está aqui na frente. Olha que menina bonita, cabelo cacheado, óculos, toda vestida. A vitória não é para quem chamou mais vestido. Ah, mas o meu cabelo eu fiz prancha, fiz maquiagem, é o meu make que me maquia. A vitória não é para esse, a vitória é para quem está na brecha, permanecendo e está dizendo: eu não saio da posição, eu tenho a promessa e eu não alargo enquanto não Mas, Senhor, por que não aconteceu na minha vida? Porque você não permaneceu. Mas por que está demorando? Porque não permaneceu. Mas por que não chegou? Porque não permaneceu. É qualquer vento que dá, você sai. Encontrei com o Kleber, eu falei com ele em 10 minutos que conversamos de uma estação a outra. E eu disse para ele: Kleber, como é que você está? Ele começou a debruçar: Edmilson, e a lágrima no olho dele, a tristeza no coração, a vontade minha era de chorar. Mas como eu tenho inteligência emocional, por mais que eu vá visitar um cancerígeno no dia da morte, eu não choro, porque se eu for lá chorar, eu vou piorar a situação dele. E o Kleber começou a falar, eu disse: meu Deus, que situação, vou orar por você. Você sabe do meu número, se precisar, liga para mim de madrugada. Mas em nenhum momento ele disse: eu saí da presença. Em nenhum momento ele disse: eu desisti de cultuar. Em nenhum momento ele disse: eu parei. Não, ele disse: eu estou lá, Edmilson, firme e forte, porque está doendo, está machucando, estou gemendo, mas eu tenho que permanecer. O que mais tem a gente com desculpa? Porque você parou? Parei por tal coisa. Porque eu desisti por tal coisa. É muita desculpa e pouca ação. Os discípulos só receberam porque permaneceram. Eles estão 10 dias lá, varão. Eu devo lembrar que é uma das festas mais importantes. Jesus, quando ressuscitou, os soldados foram pagos para dizer que foi fanatismo e que os discípulos que roubou o corpo e Jesus não ressuscitou. A perseguição estava grande contra os discípulos e contra aqueles que seguiam Jesus. Eles estão em um momento de festa, uma das mais importantes de todas. Então imagine, eles estão dentro do sinédrio calados, porque se eles falam, ou alguém vai até eles e os apedreja. Eles estão em silêncio, irmão. Aleluia. No mesmo propósito, mas em silêncio. Aprenda uma coisa: cutuque esse irmão que está do teu lado, diga para ele: fale menos. Diga para ele, por gentileza, cutuque, diga para ele: fale menos. Você espalha a sua vida para todo mundo, achando que as pessoas vão ter pena de você ou vai te ajudar. Diz para ela: engano seu. As pessoas não querem te ver bem, as pessoas não querem te ver progredir, não te querem te ver crescer. O céu está dizendo: espera em Jerusalém, mas em silêncio. Glória a Deus, caladinho. Lembra a viúva no livro de 2 Reis, capítulo 4? Geazi vai até e diz: aí, você está bem? Eu disse: estou ótimo. Você está bem? Eu disse: estou maravilhosamente bem. Ela não conta, no capítulo 5, perdão, ela não conta, o filho dela morreu. Se somos nós no dia de hoje, Kleber, você nem sabe, meu filho morreu. Meu filho, a igreja inteira tem que saber, para todo mundo chorar com você. Não.
perguntou para ela: você está bem? Ela disse: está ótimo. Aí ela vai, quando ela chega diante do profeta Eliseu disse: e aí, como é que tu estás, mulher? Ela se debruça e diz: está tudo péssimo, eu não pedi filho para você, eu não pedi, você entrou na minha casa, me profetizou para mim, orou por mim, aconteceu, mas agora levaram meu filho. O profeta diz: fica tranquilo. Por que ela reclama e chora o profeta? Porque ela sabia que de lá viria a resposta para ela: aprenda, não conta para ninguém os teus planos, não conta para ninguém os teus sonhos, não conta para ninguém as tuas mazelas, deposita no altar de Cristo. Por quê? Porque Ele vai mudar a sua sorte. Calma que eu vou pregar já. O texto bíblico diz que eles estavam cordentemente no mesmo lugar, em silêncio, sentados, cansados, achando quantos dias mais vai demorar. É 9 horas da manhã e a Bíblia diz que veio de repente, ou seja, eles não estavam esperando naquele momento, eles não estavam aguardando naquele momento. Eles sabiam que o Cristo deles, o Senhor ressurreto, que havia ressuscitado e foi assentado aos céus, eles sabiam que havia uma promessa, mas não sabia quando. De repente prova-nos algo aqui. Primeiro, que eles não esperavam, mas chegou. Olha para esse irmão que está do teu lado, diga para ele: você nem está aguardando, você nem está esperando. Quanto menos você esperar, o céu vai te surpreender. Por quê? Porque há uma promessa de Deus para a tua vida, e o céu é assim, você não consegue surpreender Ele, mas o céu é aquele que surpreende você. É quando você menos espera que Deus diz: ah, está na posição que eu quero, está na onde eu quero, na onde eu pedi para guardar, e agora eu vou enviar a minha promessa. Imagina o Pedro olhando para Tiago e dizendo: estou cansado. Por quê? Porque durante esses dias eles não saem, eles estão dentro do sinédrio, 10 dias sem parar, varão. Estão 10 dias em oração contínua. A fome bateu, a sede bateu. Estão dentro do sinédrio, varão, e não saem para ir em suas casas e retornam. Estão esgotados. Imagina quando você faz período de oração aqui. Ele já fez um dia com Deus na nossa igreja. O pastor lá, a nossa igreja tem um hábito antigo. Em vez de ter 12 dias de clamor para 12 meses de vitória, como as demais igrejas fazem, ou 6 meses de clamor para 6 meses de vitória, e depois de 6 meses faz novamente, a nossa igreja não. Eles fazem 12 horas com Deus. Começa às 8 da manhã, vai até 8 horas da noite. É cansativo, irmão. Isso porque tem café, tem almoço. Mas você imagina, você ficar o dia inteiro dentro da igreja, mesmo que tem ar-condicionado, os bancos cocheados igual esses aí. Mas é cansativo, você imagina. Os discípulos estão 10 dias seguidos, 24 por 48 por 72, eles estão lá, orando e clamando e dizendo: estamos esperando, estamos aguardando, estamos na brecha, acreditamos, não sairemos daqui. Por quê? Porque sem a tua presença não tem como. Não vamos deixar o lugar enquanto o Senhor não enviar. Não foi no 9, foi no 10º, não foi no 8º, foi no 10º. Aguarda mais um pouquinho, porque o céu vai te surpreender. Detalhe, surpresa é fora de tempo, irmão. Toda surpresa traz uma grande alegria para a alma daquele que está esperando. Quando mulher aqui é casada e ela sabe que é obrigação do marido, mas é uma surpresa para ela e algo muito agradável. Quando o marido chega para ela fora de época e diz: olha, amor, o que eu trouxe para você, e traz um balde para ela, um buquê de flor. Ela não estava esperando, aqui alegra ela. Ou como a minha esposa não gosta de flor, minha esposa não gosta de chocolate, então o que é que eu faço para agradar ela? Ou eu compro um vestido, ou eu compro um tênis para ela. Ela faz, fica naquela alegria toda, porque ela está dizendo: eu não esperava. Toda surpresa
Então entre nessa semana em um espírito. Aprenda algo. Jesus ensinando os discípulos disse: olha, busquem primeiro o reino do céu. Por quê? Porque todas as demais coisas eu vos acrescentarei. Então essa semana é uma semana de guerra. É uma semana que você vai se encher do Espírito de Deus. Para quê? Para voltar a ser quem você era. Eu vi aqui na frente o Kleber chamando os ceifeiros da última hora. É guerra, irmão, contra Satanás. O mundo quer tragar tua casa, o mundo quer tragar você, o mundo quer tragar teu casamento, o mundo quer tragar tua família. É peleja, é guerra. Mas não vai, sabe por quê? Porque enquanto o mundo está sacrificando, alguém está matando um bezerro, está matando um bode encruzilhada, está na cachoeira, você está na presença de Deus em consagração, dizendo: Senhor, me enche do teu Espírito. O texto bíblico diz que quando eles sentam, imagina o Pedro dizendo: Tiago, eu estou quebrado. Imagina o André dizendo: estou quebrado. Imagina o mais incrédulo dentro deles dizendo: até agora nada, né? E agora? O texto bíblico diz que começa um barulho. E Pedro diz: o que é isso? O que é isso? Veio de repente o vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Primeiro, o vento que veio era veemente. Diga comigo: incontrolável. A palavra veemente no grego original é incontrolável, inapalpável, aquilo que não consegue se dominar. Ou seja, veio e encheu toda a casa. O que? Aquilo que eu não consigo controlar, mas Ele consegue me controlar. Como assim, evangelista Edmilson Silva? O Espírito que está enchendo essa casa, ele é incontrolável. Como assim? Eu não prego o que eu quero, eu não canto o que eu quero, eu não falo em línguas quando eu quero. Porque ele é incontrolável, eu não consigo controlar ele. Estamos vivendo dias atuais em que alguém está brincando com a igreja, ou no meio da igreja vem alguém dizendo: eu sou o profeta do CPF, brincando como se o céu fosse brincadeira, e o Espírito Santo dizendo: eu nunca fui com isso daí. Porque se alguém vir aqui e revelar seu CPF, denuncia ele, porque isso é invasão de privacidade, está mexendo no teu documento. Não conseguiremos, e não existe homem na face da terra que consiga controlar o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu que controlo a minha noiva. Se você é batizada com o Espírito Santo, você não tem poder sobre a tua vida. Você não vai onde quer, você não veste o que quer, você não fala o que quer, você não faz o que quer. Por quê? Porque Ele encheu você e Ele tem te controla. Estamos vivendo um período que alguém diz assim: eu sou cheio do Espírito Santo, mas não tem domínio próprio, não consegue ficar sem falar um palavrão. Estamos vivendo um dia que as pessoas dizem: sou cheio do Espírito Santo, mas não conseguem fazer a vontade daquele que encheu ele. Ai, por que você não falou em línguas? Porque eu controlo. Mentira, ninguém consegue controlar o Espírito Santo de Deus. Não. Os discípulos estavam dentro da casa cansados. Quando ele desceu, ele pegou 120 camaradas, chacoalhou ele e disse: começa a baixar, começa. Eu mantive vocês calados até agora. Agora é hora de fazer barulho. Faz barulho, faz barulho, faz barulho. Irmão, vocês imaginam que estava tendo festa em Jerusalém e a bagunça lá estava grande. O povo estava em festa, mas o barulho no sinédrio foi tão grande que o povo correu para lá dizendo: o que está acontecendo? Ao ponto que alguém chegou aí no versículo 5
a seguir, alguém vai dizer: mas como é que pode um barulho tão grande, 9 horas da manhã, esses camaradas só podem estar bêbado? Mas quando eles chegam para olhar, imagina os discípulos dizendo: valeu a pena esperar, valeu a pena esperar. Quando que esse mundo está do teu lado e diz para ele: se tu não era cheia, o Espírito Santo vai te encher nesta noite, mas a partir de hoje você não se domina mais. Você vai falar o que ele quer, vai pregar o que ele quer, vai cantar o que ele quer, vai falar em línguas quando ele quiser te usar. Por quê? Porque tu é vaso escolhida dele, tu é vaso escolhida dele. Aí eu digo: que culto poderoso daquele. Aí a pessoa: não, mas eu não chorei não, amiga. Sabe por quê? Porque ia borrar minha make. Aí fica assim, ó. Não tem coisa mais linda que você se debruçar na presença de Deus. A maquiagem fica parecendo coringa, tudo manchado, olha assim. Mas alguém olha e diz: que culto poderoso. Por quê? Porque não é mais a minha vontade, é a vontade dele. Não é mais o meu eu, é o que ele faz em mim, opera em mim. Paulo chegou e dizendo aos romanos: não é mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Por quê? Porque o morrer para mim, porque o estar vivo para mim é lucro, mas o morrer com Cristo é ganho. Paulo chegava dizendo assim: olha, eu servo de Cristo. Era orgulho de Paulo dizer: foi ele que me salvou. A Bíblia diz que Paulo que perseguia a igreja, mas quando ele caiu no caminho de Damasco do cavalo, e o Deus dele que chamou ele, Jesus Cristo, falou com o profeta Ananias e disse: vai à rua chamada direita, porque lá tem alguém orando. Ananias disse: mas esse que está lá na rua chamada direita é ele, perseguidor da igreja. Jesus disse para Ananias: vai, porque ele é para mim vaso escolhido. No capítulo de número 7 você vê Paulo perseguindo a igreja, no livro de Atos capítulo 7. Mas no capítulo de número 9 a seguir, a Bíblia diz que era o povo perseguindo a Paulo e dizia: antes você não perseguia a igreja, o que aconteceu que agora você prega esse Deus da igreja? Paulo disse: porque eu encontrei ele no caminho de Damasco e ele mudou a minha história. Eu não acredito em uma geração que diz ser cheio do Espírito Santo e desiste por tão pouca coisa. Eu não acredito em uma geração que diz ser cheia do Espírito Santo, mas retrocede por tão pouca. Eu não acredito em gente que diz ser cheia do Espírito Santo, mas para por tão pouco. Eu não consigo acreditar, irmão, como é que tem tanta gente que volta atrás por tão pouco. E aí você pergunta para ela diz: não, ela sempre vai transferir a responsabilidade dela para alguém. E aí, por que você parou, presbítero Antônio? Aí eu parei porque o pastor Osmar não me deu oportunidade, não tinha cara para me pregar, quem pregou foi ele. Por que você parou, Cleber? Aí eu parei porque eu entreguei um jovem e não dá mais. Nunca se viu uma geração tão dodói que retrocede por tão pouco. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo: eu vou encher a casa, eu vou encher ela para cá, tocar a mandoca lá para remandoca lá para cá, tocar mandar a roxandeira de caralho. Eu vou encher a casa. Primeiro ponto, o Espírito Santo é incontrolável. Ele não é mulher que varou, que eu consigo fazer com ele o que eu quero. Eu não consigo colocar ele na prateleira. Semana passada eu ia pregar na minha igreja e eu fiquei a semana inteira lutando, dizendo: Senhor, eu não posso pregar esse texto. Por quê? Porque a igreja vai me apedrejar. A mensagem era: perdidos dentro de casa, da mulher das 10 dracmas.
próxima. E Deus falou comigo, Edmilson, quem dá a mensagem sou eu, e quem manda na igreja sou eu. Se eu falei que você vai pregar, você vai pregar, porque é isso que a minha igreja precisa. Aqui não é lugar para coach, aqui não é lugar para psicólogo, aqui é lugar de profeta pregar o que a igreja precisa ouvir. A mensagem não sou eu que quero escolher, a mensagem é o céu que dá, mulher. A mensagem pregada quem manda é Deus, a mensagem cantada quem manda é Deus. O Espírito Santo é incontrolável. Ah, mas se eu falar assim eu não vou ferir, mas se eu falar assim ela não vai ficar dodói. Prega a Bíblia, 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 prega a Bíblia. Canta a mensagem que o céu quer, profetiza o que o céu quer. Olha o que é ser profeta, irmão, e não querer controlar o Espírito Santo. Você acha que Isaías era normal? Isaías era amigo, era de família real, sim ou não? Sim. Seu primo era Uzias, era de família real. Quando Deus falou para Isaías, vai até o rei e profetiza o quê? Todo mundo quer profetizar a bênção, porque é diferente de Elias, foi ele que foi dar, mas Isaías não. Deus falou para ele, vai até Ezequias e profetiza para ele morte. Você acha que Isaías queria ir? Claro que não. Eram amigos, era ele que aconselhava também, fazia parte de intimidade com o rei. Ele sabia que o rei tinha autoridade máxima. O rei podia mandar matar ele na mesma hora por não aceitar a mensagem, mas ele diz: rei, assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Sabe o que Isaías estava dizendo? Não tem saída para você, e vira as costas e vai embora. Você acha que o que ele queria era aquilo, mas ele entende, ele não tem domínio próprio. Quem manda nele é Deus, irmão. Aleluia! Olha o seu tamanhozinho de nada, ao ponto que Isaías capítulo 43, Deus diz: meus vermezinhos, vermezinhos, chamou de vermezinho, de tão minúsculo que somos. Aí depois ele discorre e diz: vocês são como vermezinhos para mim, porém eu vos chamo pelo nome. Moisés, quando subiu no monte para falar com Deus, segundo a história diz que o monte era 2.800 metros. Os historiadores foram aí até hoje, tem lugares que tem buraco de saraiva, de fogo. Aí segundo a história diz que o monte chacoalhava de um lado para o outro, porque Deus passava perto do monte. Agora imagina você, desse tamanho, 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, minúsculo, tão frágil, que acorda bem no final da tarde e está mal. É que enxugar, Senhor, se o Senhor não fizer, eu não vou mais na igreja. Se o Senhor não me der oportunidade, eu não vou mais na igreja. E Deus dizendo: que chuta, eu vou te pegar e vou apertar. Você vai fazer o teu pecado, você é minha. Senhor, eu só disse isso. Se o Senhor não fizer, aí coloca meu rumo lá, no chão. Quem é tu mesmo? Quem é você mesmo? Para querer me colocar na parede, o Espírito Santo aí encontrou. Segunda coisa, impetuoso. No original grego tem todo o poder. Você não precisa, já viu tanto pregador apelando? Se Deus não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Vai rasgar de besta, porque Deus não mandou. O poder é do Espírito Santo, irmão. Você não tem que ir lá como um profeta, se achando um profeta mais que ninguém. Você só ora: Senhor, está enfermo, é no teu nome, porque o Senhor levou sobre si todas as enfermidades de nós. O teu nome é a cura. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. É Ele que opera do jeito que quer, da maneira que quer. Ele tem todo o poder, não tem como barganhar com Ele. Senhor, eu te dou
Senhor, se o Senhor não fizer, eu arranco o meu cabelo e fico careca. Fique careca, mas eu faço quando eu quero. Mas Senhor, eu vou dar a volta no planeta Terra. Eu disse, dê a volta de besta, porque eu faço quando eu quero. É com jeitinho, irmão, é diferente, ó. Quando Ezequias recebeu a profecia, sabe o que ele fez? Entrou na câmara errada e disse, Senhor, o Senhor lembra que eu te servi com sinceridade? O Senhor lembra que um dia eu te servi, que eu fui crente, que eu te adorei? Lembra de mim, Senhor, nos dias bem. Eu posso estar torto agora, mas um dia eu te servi. Deus desceu, falou com Isaías e disse, volta lá e diz para Ezequias que eu acrescento 15 anos de vida, porque é jeitinho de falar, irmão. Aleluia! Aleluia! Quem tem filho aqui, levante a mão. Quem tem filho? Levante sem medo. Quem tem filho? Seu filho pede licença para abrir a geladeira? Pede. Mãe, licença que eu vou abrir a geladeira? Não. Tem intimidade. Ele abre a geladeira, ele abre a porta, ele abre armário. Se for o meu come o dia inteiro, irmão. Até dormir o menino está comendo. Você olha, ele abre o armário e pega uma pipoca. Você olha, ele abre e pega uma bolacha. Você olha, ele pega uma maçã. Aí pega, morre, dá 2 mordidas na maçã, joga lá, volta, pega a pera. Aí corre para lá, quer chocolate. É o dia inteiro, irmão. Ele não tem licença, ele não pede licença, por quê? Porque ele tem acesso ao Pai. Eu entendo uma coisa, irmão, se você tem acesso a Deus, peça com o jeito que Ele faz. Peça com o jeito que Ele opera. Peça com o jeito que Ele abre a porta. Peça com o jeito que Ele sara. Peça com o jeito que Ele te usa. Peça com o jeito que Ele te enche. Qual que é o teu sonho? É cantar e o fogo descer. Peça que Ele opera. Qual que é o teu sonho? Pegar o microfone e pregar com eloquência e Deus derramar glória. Peça. Por quê? Porque o Espírito Santo tem todo o poder, irmão. Eu devo lembrar você que Ele é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são um só. Então Ele tem todo o poder. Primeiro, veemente, Ele é incontrolável. Segundo, Ele tem todo o poder. Então fique tranquilo que Ele vai operar na sua vida o sobrenatural. Oh, glória. O que você tem que fazer? Permanecer em Jerusalém. Continue na presença de Deus. Continue firme na presença de Deus. Continue firme na brecha, porque Deus vai operar milagre. Quando se tem o Espírito Santo, tem todo, sabe que Ele tem todo o poder, está tranquilo. Na mão de Deus uma simples bala vira uma bala. Eu vou repetir, na mão de Deus uma simples bala vira bala. Nas mãos de Deus o simples pão é multiplicado e a multidão é alimentada. Nas mãos de Deus o simples lenço gera cura, como fez o apóstolo Paulo. Na mão de Deus até a sombra de Pedro curou enfermidade. Na mão de Deus apenas uma palavra, como Jesus disse para o centurião, teve poder de curar o leproso do outro lado. Nas mãos de Deus um simples sim dele, como ele disse para o leproso, eu quero, ele pode voltar a ser, ele pode voltar a ter a pele curada, como aconteceu com o leproso no capítulo 8 de Mateus. Nas mãos de Deus, como fez com Bartimeu, ele pode dizer, volte a enxergar. Nas mãos de Deus o simples fato de você colocar na mão dele, acreditar nele, ele pode jogar por terra a maldição, ele pode mudar o cenário caótico da tua vida, dar um 360 graus de giro na sua vida. Você pode dormir hoje endividada e acordar amanhã de manhã abençoada. Por quê? Porque Ele tem todo poder. Primeiro, eles estavam em Jerusalém, não era em casa, não estavam maratonando Netflix. Segundo, o Espírito Santo é incontrolável. Terceiro, tem todo o poder. Não é pela minha fala, é porque Ele quer operar o que Ele quer, no meio de quem quer, da maneira que quer. Por quê? Porque tem um besterol não tão grande hoje em dia, que parece que as pessoas só crentes quando pegam
microfone. Ninguém dá glória, ninguém adora, ninguém faz nada. Mas pega o microfone, levante a mão, opere assim, faça assim. Aí tem gente que ainda se arrisca a falar. Se não fosse um cantor, se não fosse um pregador. Glória a Deus. Nunca dependeu do tema, nunca dependeu do cantor, nunca dependeu do pregador. Sempre dependeu de quem clama a Deus para Deus responder. Sabe como começa o culto com você? Quando você decide dar a Ele o que é dele, que é a glória, o louvor e a majestade. Ele derrama na tua vida a unção, a graça, a glória, o renovo. Ele opera no meio da igreja por a busca a Ele. Quarto fator que acontece aqui, entrega o microfone, já passou meu horário. Quarto fator, eu entrego o microfone agora. E eles, quando chegaram lá, viram fogo. Línguas repartidas como que de fogo. Aqui na Bíblia trata-se de dois fatores: purificação e preparação. Primeiro, o fogo desce para te purificar. Lembra? Quando Isaías teve a visão do altar, o anjo desceu com brasas tirado do altar e tocou onde estava o improvável, a impossibilidade, o que impedia Isaías de continuar caminhando. Segundo ele, diz: ai de mim que habito no meio de um povo impuro, cujos lábios eu sou impuro. Isaías estava falando isso, sabe por quê? Porque até o capítulo 6, do capítulo 1, até o capítulo 6, que leva o nome do seu livro, ele dava conselho ao seu primo Uzias. Então o que era que Deus impulsionava ele a falar, Kleber? Ele não falava, mas o que Deus não pedia para ele falar, ele falava. Então ele reconhece que o que prende ele ali, no meio de todos os demais impuros, é aquilo que ele fala. O fogo vem para purificar. O próprio João pregando chegou a dizer: eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Fogo na Bíblia está atrelado a purificar, a fazer algo novo. Então quando aqui eles estão dizendo que viram línguas repartidas como que de fogo, o fogo aqui está dizendo para os discípulos: olha, eu vou purificar vocês. A partir de agora vocês não serão mais discípulos, mas sim apóstolos. O céu estava dizendo: eu vou fazer algo novo na vida de vocês a partir de agora. Por quê? Porque vocês não serão mais os velhos homens lá de trás. Vocês não serão mais os velhos homens lá de trás. Vocês serão homens e mulheres de Deus. Segundo, eles estão sendo separados para viver uma obra extraordinária, para continuar dando continuidade àquilo que o mestre deles, o seu Senhor Jesus Cristo, havia parado. O quê? Vai para o campo ganhar alma, vai para o campo pregar minha palavra, vai para o campo anunciar meu nome, vai para o campo orar pelos enfermos, vai para o campo. Repare que aqui o texto bíblico deixa claro, no versículo de número 4: e eles foram cheios do Espírito, e todos foram cheios do Espírito. Só que o texto bíblico não está dizendo que eles foram cheios do Espírito Santo para voltar para casa, para ficarem parados. O texto bíblico diz que eles foram cheios do Espírito Santo, e em seguida o texto bíblico diz que Pedro se levanta no meio da multidão, cheio do Espírito Santo de Deus, e começou a pregar para... Irmão, não adianta o Espírito Santo te encher se você se acovarda. Não adianta o Espírito Santo te encher se você não quer fazer. O Espírito Santo vai te encher para você fazer, botar a mão no arado, trabalhar para o reino, fazer algo para o reino. Por quê? Porque tem vidas clamando, tem vidas desesperadas, angustiadamente, dizendo: Senhor, envia um socorro para mim. Sabe qual que é o grande problema também nosso nos dias atuais, Kleber? É que vivemos o tempo inteiro pessoas querendo ir pregar na África, pessoas dizendo: eu quero ir para o Afeganistão, gente dizendo: eu vou para o Haiti. E não é porque querem fazer missão, irmão. Pasme,
para o pastor Osmar, pergunta para o Kleber quanto eu cobrei para pregar aqui nessa noite. Nada. Eu espero Deus tocar no coração deles para a bênção vir, mas eu não cobrei. Mas a maioria por aí está tudo se vendendo, irmão. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo primeiro é entender que não é a minha vontade, não é o meu poder, é pela vontade e pelo poder dele que eu me levanto no meio de quem está necessitado, abro a boca e digo: chegado é o tempo da salvação, se arrependam. A mensagem bíblica diz que após Pedro se levantar cheio do Espírito Santo de Deus, e não foi o texto bíblico, não diz assim, ó Cleber, que encheu um só. Por quê? Porque ninguém é exclusividade, pastor Osmar, de Deus. Ele não tem filhos prediletos. Eu não mais o pastor Osmar, porque o presidente da igreja começou com a igreja pequenininha, só orando ele e a família, não. Ele ia matar o último membro que chegou, se converteu por última hora. Ninguém é exclusividade dele. A questão que ele usa algumas do que outros é questão de doação. É questão de entender a sua chamada. 120 pessoas estavam no mesmo lugar, varão, receberam do mesmo Espírito, saiu cheio do mesmo jeito, mas a história desse se apagou. Mas a história de Pedro no Novo Testamento é revolucionária. Ele revolucionou ao ponto que a própria soma de Pedro curou. Por que isso, evangelista? É porque entendeu a sua chamada, entendeu que ia ser cheio do Espírito Santo. Aqui, quem está me ouvindo aqui nessa igreja hoje, tem cerca de umas 60 pessoas. Eu espero que as 60 se destaquem, mas na maioria das vezes 10 se destacam e 50 não. O Espírito Santo encheu. É questão que 50 não quer ir adiante, cumprir um projeto e um propósito. Mas eu estou aqui diante de quem me ouve dizendo: Deus está te chamando para subir um degrau. Deus está te chamando, eu vou repetir, Deus está te chamando para subir um degrau no ministério. E está dizendo: vai, porque o bairro do Sopito Novo precisa de uma mensagem. O ônibus da linha 647A precisa de uma mensagem. O ônibus, a faculdade, a escola, as tuas amigas, alguém está precisando de uma mensagem. E o Senhor está dizendo: eu tive autoridade. Eu te encho. Prega a minha mensagem. Prega a minha mensagem. Levante a mão direita, por gentileza. Levante bem lá em cima. Levante, por gentileza. Levante lá em cima. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Mandar, permaneça com a mão levantada. Calamantu. Replatacanto candoramantu que me dá calavastu e me dará candoraia. Mandorá candorava xandaraia. O céu não tem exclusivo, o céu não tem pessoas que amam mais. O céu está dizendo: eu trabalho com propósito, com busca e com quem se debruça na minha presença. O céu está dizendo para você: eu quero te encher você para fazer minha obra, para dar seguimento no meio da tua família. Vai, sai daqui pronta para ganhar muita alma, para saquear o inferno e povoar o céu. Você é a pregadora de amanhã, você é o cantor de amanhã, você é o pastor de amanhã, você é a pastora de amanhã, a missionária de amanhã. O céu está dizendo: eu quero te usar. Se põe de pé, por gentileza, eu vou orar, já passei 15 minutos. Pegue na mão desse irmão que está do seu lado com carinho. Aqui todo mundo é uma família, tá? Pegue na mão dele, por gentileza. Tem gente que até nessa hora não tem comunhão com o irmão, não quer pegar na mão. Pegue na mão dele, pelo amor de Deus. Seja crente. O céu está dizendo: você vai sair daqui diferente hoje. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mensagem dele não volta para ele vazia, mas antes cumpre o propósito daquele pelo qual foi enviado. Eu não estou pregando na Bahia, não estou pregando no Ceará, estou pregando aqui no São Bento.
para uma igreja chamar a porta da salvação que me ouve agora. Então é com você que o Deus está falando, é com você que Ele está falando nessa noite. Sai daqui cheia, mas cheia do Espírito Santo, preparada para ganhar muita alma, preparada para vivenciar muito milagre. Eu estou pregando sobre bênçãos espirituais, irmão. Se eu estivesse pregando sobre chave de carro, de apartamento, de bênçãos, talvez alguém estava glorificando, mas eu estou falando para o teu espírito hoje, para a tua alma hoje. Você vai sair daqui diferente, você irá sair daqui diferente. O inferno não irá te conter, a brasa vai se acender dentro de você, você vai voltar a fazer missão, você vai voltar a ser alguém cheio, ativa na obra. Espírito Santo de Deus, usa a tua serva, usa o teu servo, Senhor, na tua presença, enche ela, faz algo novo na vida dela, faz algo novo na vida dela.